Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Muito obrigado pela sua presença em mais um Evangelho no Lar, pedindo a vocês ajuda, que curta, que comenta, que possa compartilhar o Evangelho em grupos espíritas ou enviar para alguém que você sabe que gosta do tema. Vamos seguir as nossas intuições. A gente sempre pede aqui no início que quem receber este conteúdo possa estar pronto para ouvir o tema, compreender, ressignificar. Ouvir com os ouvidos espirituais, para que possa compreender profundamente o tema e aplicar na sua vida, no dia a dia. Os temas aqui trabalhados são para nos ajudar na semana, diariamente. Então nós vamos pedindo a Jesus que possa guiar este tema, aqueles que estão necessitados. Hoje é dia 19 de janeiro do ano de 2025. Vamos iniciando este Evangelho no Lar, agradecendo a Deus pela nossa semana, pelo dia, pelo entardecer que neste momento está ocorrendo aqui no Brasil, quem nos ouve do Brasil, para a semana que se inicia, agradecendo a espiritualidade superior por nos ajudar constantemente. A Deus, o nosso Pai, pela nossa reencarnação, por estarmos aqui em mais uma oportunidade de vida, uma oportunidade de materializar a nossa consciência por algum tempo, para podermos executar e aprender as lições benéficas que é a vida. Então, juntos, nos desligando temporariamente um pouco dos problemas, das vicissitudes da vida, nós vamos internalizar um pouco de tranquilidade para o nosso cérebro, dando o comando principal de tranquilidade, ensinando ele que é um momento de oração, de aprendizado, e pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus. Nós vamos iniciando este Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Neste momento, Deus, Jesus, espiritualidade superior, estamos aqui reunidos, eu, a equipe do canal Na Luz do Espiritismo, os nossos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, juntos, neste momento, vibrando pelo nosso planeta, pela nossa família, pela nossa cidade, pedindo, Senhor Jesus, que possa nos esclarecer, que este tema possa nos ensinar algo neste momento. E, Senhor Jesus, direcione as nossas vidas, para que a cada momento nós possamos seguir os exemplos do Teu Evangelho, que é o seu exemplo de vida, através das ações que o Senhor teve aqui neste planeta e dos ensinamentos que o Senhor deixou. Assim seja, graças a Deus. Vamos iniciando este Evangelho no Lar, agradecendo mais uma vez. Mensagem do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, a psicografia é de Divaldo Pereira Franco. Num dia extenso com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medite mais. Minutos que desperdiças, se usares para meditação,
se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Mensagem muito importante da nossa querida Joana, falando sobre a meditação, sobre a importância de nos desligarmos um pouco da vida corrida. É o que nós fazemos aqui no Evangelho no Lar e que sempre nós estimulamos vocês a fazerem outro evangelho também na casa de vocês durante a semana. Reunir a família, momento de oração, de cantar uma música, de ler uma passagem do evangelho ou de um livro de mensagens interessante que você goste, espiritualista ou espírita, não tem problema, com um fundo que possa te trazer uma reflexão. As reflexões também nos ajudam a conectar com Deus e com a espiritualidade superior. Já faz muito tempo que nós estamos falando aqui sobre a importância da meditação no nosso dia a dia, a importância de reconhecermos um mau pensamento ou um pensamento equivocado, e é através do autoconhecimento e da meditação que nós vamos reconciliando com o nosso psiquismo. A meditação já deixou de ser, porque antigamente era totalmente vinculada a um núcleo religioso, porque nós entendemos que os nossos irmãos hinduístas, budistas, vedantistas, que faziam muito mais a meditação. Hoje nós compreendemos que a meditação está além, muito além de qualquer religião. É algo do ser humano. O que é isso? Um comportamento que todos nós deveríamos ter. Quando a Joana fala aqui que a gente deveria até dormir menos, falar menos, é que na meditação nós também descansamos o psiquismo, e muitas pessoas no início do processo meditativo até sentem sono, porque o cérebro não está adaptado a momentos de meditação, a momentos consigo mesmo ou numa tentativa do silêncio mental. Todo hábito novo requer um esforço, uma persistência para que o nosso organismo físico e psicológico se acostume ou se adapte com esta modalidade nova. Ninguém vai acostumar praticando uma ou duas vezes e deixando para lá. Então deveria ser um hábito nosso, e muito se engana quem acredita que a meditação é a ausência do pensamento. Não, nós vamos aprender a controlar, a selecionar esses pensamentos e a identificar mais rápido quando um mau pensamento se aproxima ou se apossa de nós. O mau pensamento que pode ser oriundo de nós mesmos ou de algum espírito tentando nos influenciar, para nós que somos espíritas e entendemos a influência espiritual que pode ocorrer nestes momentos. Essa reflexão, então, deveria, no mínimo, ser base para todos nós, como uma higienização do corpo físico, uma higienização do nosso pensamento. Porque nós acreditamos fielmente que somos o nosso pensamento, mas nós não somos. Então, estamos temporariamente num corpo físico, num controle de um cérebro que produz e vê as imagens deste mundo, os sons, os cheiros, as texturas, as informações, músicas, enfim, tudo que este cérebro capta e que passa ali pelo filtro dos nossos órgãos de sentidos, nariz, olhos, ouvidos, boca, palma da mão, e que vão através do nosso sistema nervoso central, dando então a imagem, as imagens cognitivas que formam o nosso pensamento. Acima disso, há a nossa alma, o nosso espírito. Algo então que está além desta máquina orgânica. Você tem o seu estômago, os seus aparelhos dos órgãos que movimentam o seu corpo, que te mantém reencarnado, mas você não é o seu corpo. Você está temporariamente no seu corpo, assim também como o cérebro que produz estes pensamentos. E é claro, este cérebro, em certo momento, é feito também para nos proteger, para nos dar o alerta de perigo, de circunstâncias que deveríamos evitar.
E estamos iludidos, muitos de nós, de que o cérebro então seria o nosso espírito, que está além disso. Então, além do espírito, há uma voz de comando superior que somos nós mesmos e que às vezes pode vir por intuição. Então, controlar um instinto negativo e um mau pensamento pode estar associado a isso, porque o mau pensamento pode nos levar à irritação, ao azedume, à briga, ou aos vícios, ou a qualquer outra atividade que pode nos provocar mal-estar momentâneo ou no futuro. Então, nós estamos além disso, somos superiores a isso. E para interagir e conectar com este meu eu superior, é preciso um pouco de silêncio e de autoconhecimento. Nosso querido amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, no Livro dos Espíritos, nos ensina a reflexão diária. Essa reflexão que pode ser feita ou deveria ser feita antes de dormir ou ao acordar, uma avaliação sistematicamente bem feita do que nós fizemos durante o dia. Isso vai nos dar a sensação cognitiva de vivência diária, de passar os olhos no dia, de quantas horas às vezes nós perdemos do nosso dia com questões tão fúteis, com brigas, com discórdias. E nós vamos, naquele momento, revendo o dia, observando o mal que eu ainda continuo fazendo, o bem que eu evitei ou que eu já fiz, o que eu poderia fazer um pouco ainda melhor. Neste momento, nestas reflexões, também é um momento meditativo. A meditação nem sempre é fechar os olhos, ficar ali sentado, como se fosse uma flor. Não, pode ter este momento? Pode. Nem precisa, às vezes, sentar naquela posição. É um momento interno consigo mesmo, de contato com o seu eu superior. E muitas das vezes, através da prece também, que muito é estimulada no Espiritismo, a verdadeira prece a que Jesus nos chama para entrarmos dentro do nosso quarto. Este quarto é o quarto interno, psíquico, espiritual, este meu eu superior, e interagir com o meu cérebro, com os meus pensamentos, organizando e entendendo. Prova disso que nós não somos o nosso cérebro, para nós espíritas, é a compreensão que já tivemos sucessivas vidas, experiências corpóreas e também no plano espiritual. E não temos acesso a todas as memórias, a todas as habilidades que nós temos. Poderemos então acessá-las cada dia mais através do nosso autoconhecimento, aquilo também que for plausível para acessarmos. Muitas das vezes, então, temos intuições que às vezes acreditamos ser dos nossos mentores e são nossas mesmos, de conhecimentos de vidas passadas. Mas para isso é preciso de uma interação e de uma conexão constante com este meu eu superior. Esta é a melhor fórmula também para entendermos os maus pensamentos, os gatilhos cerebrais, e aí o que o meu corpo está entendendo neste ambiente que está me provocando um mau pensamento. Quando eu compreendo que não há nada no ambiente, então eu posso entender que pode ser um espírito se aproximando. Para aqueles que não são médiuns videntes, a grande maioria das pessoas são médiuns mais intuitivos. Eu posso ter também um sono mais límpido, com sonhos melhores. Tanto sonhos de memórias recentes, quanto os de inconsciente, porque nós temos diversos sonhos, quanto aqueles também espirituais, no qual o meu espírito se desprende e vai viver as experiências. Mas essas experiências, elas serão ativadas através do que, pessoal? Do que o meu espírito está buscando na sua inconsciência verdadeira. Por isso é importante renovar atitudes e a reforma íntima que nós tanto falamos no Espiritismo. Se nós estamos ainda com a vinculação mental terrivelmente voltada somente para as áreas sexuais ou de jogos, o meu espírito, ao se desprender, logicamente irá procurar afinidades espirituais que compactuam diretamente ou indiretamente com essas questões. E outras
ou outros vícios e questões. A partir do momento, então, que eu entro também com a meditação, com a prece, com a melhoria, com a minha reforma íntima, com a caridade, eu posso melhorar essas vinculações espirituais. Eu vou elevar o meu padrão vibracional e vou ter, então, uma aproximação melhor com espíritos evoluídos. E eu vou ter, neste momento do sono, enquanto o meu corpo físico descansa, enquanto o meu cérebro está descansando também, eu vou ter uma vinculação espiritual superior. André Luiz vai nos relatar que quando o espírito, isso no livro que nós estudamos aqui no canal, Os Mensageiros, se eu não me engano, eles estão ali no plano espiritual, recebendo informações, e muitos deles, quando vão se voltar, quando vão retornar ao corpo físico, André Luiz fala, as memórias do plano espiritual podem se misturar ali com o cérebro, e o cérebro não registrará tudo. Então aí também nós temos, através de André Luiz, essa prova. O cérebro, então, recebe, muitas das vezes, as informações do espírito, porque estamos vinculados, e vice-versa. Porém, não somos este cérebro, este corpo. Estamos temporariamente. Da mesma forma que cuidamos deste corpo, da pele, da alimentação, etc., devemos também cuidar destes pensamentos que nos intoxicam a alma, que podem nos levar à ruína espiritual no dia a dia. E como em janeiro nós estamos falando deste tema do dia a dia, do controle do nosso dia a dia, assim como fazer uma dieta às vezes é desafiador, parar de comer açúcar, carboidrato, comer mais frutas, legumes, fazer mais atividades físicas, requer disciplina, atenção, boa vontade, autocontrole. Nós vamos mudar um hábito, requer mudanças, requer uma disciplina de horário, requer uma disciplina de preparar ali melhor os legumes, as verduras, as frutas, evitar ali o doce, o carboidrato. Também o controle do psiquismo requer uma disciplina e um controle. E uma das principais disciplinas, a prece, a meditação, a leitura, são extremamente importantes para nos conectar conosco mesmo e começarmos a perceber, então, os maus pensamentos. Joana vai dizer aqui, os minutos que desperdiçamos, se nós usássemos para a meditação, se transformarão em pontos luminosos no nosso dia, e transformam mesmo. Às vezes estamos aí desperdiçando tempo, já falamos aqui que nós não vamos conseguir deixar de utilizar a rede social, mas às vezes meia hora que nós trocamos, ou 20 minutos, ninguém conseguirá de imediato meditar meia hora, nem recomendo. A recomendação é 4, 5, 6 minutos, depois 7, vai para 10, e assim por diante, assim como lentamente nós vamos aumentando ali os exercícios físicos e melhorando a dieta, também é importante que o nosso cérebro se adapte a ficar naquele momento em tranquilidade, sem sentir o ambiente perigoso ou alarmante. E muitos de nós, no início do ano, tentamos planejar tanto a vida, colocar disciplina, iniciar dietas ou modificar a vida na alimentação, tudo isso que eu estou falando aqui, ou mudar de casa, comprar um carro novo, enfim, essas mudanças que às vezes nós colocamos, e planejamos e as coisas às vezes não acontecem, porque o planejamento principal e a mudança principal, ela ocorre no psiquismo junto com o cérebro. Muitas das vezes estamos tentando modificar um hábito quando nós precisamos primeiro modificar a nossa forma de pensar e o controle dos nossos maus pensamentos. Quer ver um exemplo? Às vezes tentamos modificar um vício e ele está totalmente atrelado a uma ansiedade ou a um medo que nós temos. E se nós não modificarmos internamente este pensamento, é muito difícil parar naquele momento aquele vício. Então, olha a importância da mudança mental nas nossas vidas e da identificação deste mau pensamento,
que muitos deles, eu posso garantir que mais de 70%, 80% estão vinculados, na verdade, ao nosso próprio cérebro em alarde, e somente os outros 20%, 30% estão interligados a espíritos inferiores. Não que eles não existam ou não possam nos influenciar, pode, mas em muitas das vezes eles utilizam até mesmo a nossa própria bagagem de medo e de descontrole cerebral. Então vamos observar que às vezes a mudança que nós estamos procurando neste ano, ela irá começar no momento em que eu conhecer o que é o meu cérebro, o que são os medos que eu tenho e o que é o meu eu superior. E na meditação ocorre essa clareza, não na primeira vez que você fizer, não na segunda, talvez começará depois da 10ª, mas já na primeira você vai identificar aqueles pensamentos que vão passando, aqueles que persistem em ficar, aqueles que quando você para, coloca uma música tranquila ou entra no processo meditativo na natureza, insiste em voltar e te chamar, volta, olha aqui este medo que você não resolveu, olha este problema. Ali então nós vamos identificando e tendo uma relação melhor com o nosso cérebro e o nosso eu superior. Reconhece, Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 20. Reconhece-se que um mau pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outro, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não queríamos que nos fizessem, que é contrário a tudo que Jesus nos ensinou, que os espíritos superiores vêm nos ensinando, a jamais fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse nos feito, a nos colocar no local do outro e também a não julgar. Tudo que se afasta disso, que é da caridade primordial cristã, nós já estamos com um mau pensamento, que pode ser nosso, ou pode ser também de algum espírito inferior. De duas origens nós podemos ter um pensamento. Pode ser, olha aí a importância, a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por consequência, indício de uma alma ainda imperfeita, ainda em construção. E sim, a grande maioria de nós que estamos aqui, no planeta encarnado, podemos chutar aí muito tranquilo, mais de 98%, nós ainda somos almas que precisamos aprender a evoluir. Então todos nós estamos aqui, neste meio que Kardec coloca. A grande maioria dos nossos maus pensamentos são oriundos de nós mesmos. E se estamos tendo estes maus pensamentos que fogem da caridade, do amor ao próximo, do não julgamento, nós estamos perdendo o controle em certo momento na nossa vida. Kardec vai dizer isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 20. De sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não teria arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Olha que importante isso. Muitas das vezes nós somos coparticipantes até mesmo dos processos obsessivos diários que nos ocorrem. E aliás, pessoal, eu posso dizer que na grande maioria das vezes, quase 99%, somos coparticipantes. Porque vamos nos arrastando, porque ao primeiro pensamento mal, nós não entramos em conexão. E muitos fazem assim, deixa eu apagar esse pensamento mal. Apaga, eu não faria isso. Mas pode dar certo no primeiro momento, mas ele pode persistir. E aí nós temos que o quê? Conversar, entender de onde vem isso. Iniciar este processo de reconciliação e principalmente de controle deste pensamento. Senão nós continuaremos arrastados. Perdão. Quando surge em nós um mau pensamento,
Podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Às vezes, sim, pode ser um espírito ali nos influenciando, querendo uma vingança, pode. Como eu disse, cerca de 30% pode ser esses espíritos. E aí o que o espírita que já compreende o plano espiritual tem de armas contra esse processo? O primeiro momento é a recusa, a prece, os bons hábitos e voltar-se para a caridade. Amar também esse irmão e orar pelos que nos perseguem. É isso que nós aprendemos no Evangelho. Mas também o autocontrole. Se nós estamos dando espaço mental, poderemos então continuar com estes processos. Devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado, o nosso anjo guardião, ou nosso espírito protetor, vocês podem chamar como quiser, combate em nós a influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Olha que importante isso. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Por outro lado, nós temos algo muito bom que Jesus, sempre nos relembra. Nós temos, pessoal, uma nuvem invisível, tanto do mal, mas também do bem. Deus, em sua imensa caridade, coloca por nós espíritos tutelares, os nossos anjos da guarda, ou espírito protetor, ou espírito amigo, vocês podem chamar como quiser. Na época, Kardec, com a aproximação ali da Igreja Católica dominando, colocou um anjo para que fosse mais compreendido. Para nós, hoje no Espiritismo, um espírito protetor, que é mais evoluído que nós, que tutela a nossa reencarnação, que torce que nós possamos controlar. Assim como nós ensinamos os filhos uma habilidade motora, a fazer algo, um alimento, qualquer coisa específica, eles também estão torcendo por nós para a identificação destes maus pensamentos, do que está nos arrastando, do que está provocando este problema em nós. E daí também a nossa boa vontade e força de perceber e de mudança interna. E uma dica também, leituras, boas leituras. Aqueles que têm dificuldade, já ensinei aqui, leia em voz alta, vai treinando ler em voz alta, 1, 2 páginas. Vá treinando o seu cérebro. Há coisas, às vezes, que não estão tão fáceis, como hoje é a internet, que é muito dopamínico, como nós falamos na atualidade. Bom, pessoal, nós vamos encerrar um pouquinho antes hoje, faltando 3 minutos aí para 30, devido a um compromisso que nós temos aqui, daqui a pouquinho, mas nós vamos fazer a nossa meditação final, com toda certeza. Vamos voltar os nossos pensamentos. Neste momento, ontem eu estive numa cachoeira aqui em Minas, lembrei muito dos nossos momentos meditativos do Evangelho no Lar, o momento que nós colocamos ali na colônia das águas, o pé nas águas, e que deixamos que as águas possam levar do nosso perispírito os miasmas negativos. Então nós vamos para este ambiente tranquilo, com uma água corrente, um local extremamente florido, com árvores frondosas, animais. Nós vamos pedir a Jesus que direcione este momento de canalização, de interiorização, e vamos elevar a Deus os nossos pedidos mais íntimos. Jesus nos ensinou a pedir. Então, neste momento que você está aí perto da natureza, com os pés nas águas, deixando que a espiritualidade superior e também que com os espíritos que trabalham na natureza possam fazer essa canalização, essa limpeza, nós vamos pedindo a Jesus. Se você está com alguma necessidade física, alguma doença, mentalize aí o seu órgão que possa estar com alguma questão, algum problema. Vamos pedir ao nosso mestre e amigo Jesus que, através da espiritualidade superior, possa coordenar este momento de oração. Mestre querido Jesus, autorize este momento do passe. E nós vamos, como sempre, mentalizando, internalizando, e que nós possamos trazer também no pensamento alguém que esteja com necessidade de receber neste momento
este passe. Alguém que esteja doente, internado, recém-desencarnado, que tenha sofrido alguma questão social. Vamos pedindo pelas regiões também que estão afetadas pela chuva. Aqui em Minas, muitas cidades com bastante vítimas. Nós vamos vibrar por essas famílias, essas pessoas que neste momento do início do ano, muita chuva, muitos perdem coisas materiais, outros perdem realmente entes queridos, animaizinhos. Nós sabemos, enquanto espíritas, que a vida não cessa, mas ninguém deixa de sentir a dor do luto. Então nós vamos pedir por essas famílias também, neste momento de vibração, fazendo a caridade moral, a que Deus, nosso Pai, possa chegar a essas famílias e a que Jesus também nos ensina. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo aí os últimos fluidos deste momento de paz. Deus, nós estamos imensamente gratos e felizes por este momento de oração, por termos aprendido um pouco mais hoje sobre a meditação, sobre o controle mental, cerebral e também identificação dos nossos maus pensamentos que tanto intoxicam a alma. Senhor nosso Deus, através de Jesus e da espiritualidade superior, deixa que este tema possa ser introduzido e que nós possamos executar, ou pelo menos uma tentativa de melhoria em nós mesmos. Que este tema, mais uma vez, que essa conversa possa chegar àqueles que estão necessitados ou precisando de ouvir este Evangelho. Agradecemos imensamente por este momento. Muito obrigado, e neste momento pedimos também a autorização a Jesus para encerrarmos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, conectando com o nosso corpo, agradecendo a espiritualidade superior. Quero agradecer a cada um de vocês, pedir que possam continuar deixando aí o nome, a cidade, o estado, o país. Hoje a gente está voltando às atividades do centro, não vou conseguir mandar o abraço para vocês individual, mas quero deixar aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado por vocês estarem aqui e pedir que este comentário, ele ajuda, o canal é totalmente voluntário, nós não temos aqui a monetização, então a gente conta aí com a curtida, com o comentário, uma mensagem de estímulo que vocês queiram deixar aí para alguém. A gente agradece e manda um abraço querido para todos vocês. Até o domingo que vem, se Deus quiser.